É muito interessante notar que, via de regra, nós cristãos reformados, nós não costumamos nos referir à oração como algo que tem poder. E de fato a oração em si mesma, ela não tem qualquer poder. A oração não é um superpoder que os cristãos possuem e que lhes confere uma capacidade extraordinária para decretar, para impor, para requerer alguma ação ou alguma resposta de Deus, aquilo que nós requisitamos a Ele. Por isso, como entendemos que não é possível que a criatura finita, caída, indigna e pecadora tenha qualquer poder ou atribuição para determinar algo a Deus, para decretar qualquer coisa, para exigir que Deus responda a algum tipo de imposição nossa, é natural então que qualquer forma de aproximação de Deus que nos coloque numa posição meritória ou autoritária diante dele, seja contida e, obviamente, reprimida. O cristão maduro e consciente de quem Deus é, jamais se coloca diante de Deus com uma postura autoritária e impositiva. Ao contrário, nós somos conduzidos a Deus em oração com uma postura de reverência e temor, com humildade, com dependência e submissão. Nós podemos orar com fervor, nós devemos orar com fé e com inteireza de coração, mas nunca com arrogância ou presunção. Nossa oração precisa refletir o nosso interesse de conhecer a vontade e a resposta de Deus. Nós devemos submeter os nossos pedidos à vontade e ao propósito soberano de Deus, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: seja feita a tua vontade. Então é claro que nós podemos e devemos nos achegar diante de Deus com confiança e com esperança, porque Ele próprio nos concede, na mediação de Cristo Jesus e no auxílio do Espírito Santo, essa prerrogativa, essa oportunidade. Então é nessa condição, sob a chancela do Senhor Jesus e pela direção do Espírito Santo, é que então as nossas súplicas e orações são devidamente submetidas aos cuidados e aos propósitos do Pai. Todo o poder contido na oração descansa sobre essa ordem, sobre as atribuições que o próprio Deus dispõe diante de nós, para que então, de maneira real e profundamente íntima com Deus, nós sejamos ouvidos e respondidos conforme a vontade, conforme o tempo, o modo e o propósito, não nosso, mas de Deus. Portanto, há sim poder, mas não na oração em si mesma, mas naquele a quem as nossas orações são submetidas, do modo como Ele próprio prescreveu para que nós nos achegássemos a Ele diante do trono da graça e poder. Suplicantes, conscientes, sempre confiantes, mas submissos, gratos e cheios de louvor e de esperança. Não há nada na vida cristã que se compare ao privilégio da oração. Nada. Assim como não há também algo tão extraordinário e íntimo como a comunhão que se estabelece com Deus quando nós nos prostramos diante dele dignamente, para sermos ouvidos pelo próprio Criador de todas as coisas. Literalmente como filhos, nos dirigindo amorosamente a Ele como nosso eterno Pai. Então pensem bem, meus irmãos, à parte de Cristo, com que direito homens pecadores poderiam se aproximar do santo Deus, abrir diante dele o coração, apresentar as suas necessidades, confessar os seus pecados, pedir socorro? De fato, há muito mais do que poder na oração. Há vida, há comunhão, há graça e há esperança. E isso, de fato, é grandioso demais. Mas eu creio que nós nos acostumamos com a oração. Isso num sentido ruim. Talvez nós tenhamos orado tantas vezes ao longo da nossa vida cristã que nós já não percebemos quão extraordinário é isso. Quão extraordinário é aquilo que acontece quando um crente dobra os seus joelhos diante de Deus. Quando um crente fala com Deus. A gente precisa pensar por um instante no que significa realmente orar. Nós somos criaturas falando com o Criador. Somos homens finitos diante daquele que é infinito. Nós somos pecadores diante daquele de quem os serafins cobrem o rosto e proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, conforme está registrado em Isaías 6:3. O mesmo Isaías, quando contemplou a majestade de Deus, ele não reagiu com familiaridade, não reagiu com naturalidade. A reação de Isaías foi de espanto, foi de completo assombro diante da santidade
do Deus Altíssimo. Ele diz: ai de mim, estou perdido. Isaías 6:5. E ainda assim, o nosso texto principal de Hebreus 4, 14 a 16, nos convida: acheguemo-nos. É incrível isso. Aproximem-se, venham, entrem. Há acesso à presença daquele que é absolutamente santo. E a grande pergunta, portanto, é: como isso é possível? A resposta do autor da carta aos Hebreus não começa em nós, começa em Cristo. Porque antes de dizer acheguemo-nos, o autor declara: temos, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. E essa é a primeira realidade que precisa dominar o nosso coração. Nós podemos nos aproximar de Deus porque temos um grande sumo sacerdote. O texto não começa falando da qualidade da nossa oração. O texto não pergunta se nós tivemos uma semana espiritualmente boa, se nós conseguimos vencer todas as tentações, se nós estamos emocionalmente preparados, ou se nós sabemos de alguma maneira organizar palavras bonitas para estar diante de Deus. Não. O autor começa com uma realidade muito objetiva, anterior a tudo isso. Ele diz: temos a Jesus. E essa pequena afirmação, temos, ela é extraordinariamente consoladora, porque nós temos um mediador, nós temos alguém que entrou em nosso lugar na presença de Deus. Nós temos aquele que nos representa diante do Pai. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Então, uma vez por ano, no dia da expiação, ele atravessava o véu, entrava no Santo dos Santos, ele levava o sangue dos animais sacrificados para ser aspergido ali sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. Mas aquele sacerdócio era limitado, porque o próprio sacerdote também era pecador. Então ele precisava primeiro oferecer sacrifício por seus próprios pecados. E ele tinha que repetir aquele ritual todos os anos. Então tudo naquele sistema apontava para a necessidade de um sacerdote maior, de um sacrifício perfeito, de uma entrada definitiva na presença de Deus. E é exatamente esse sacerdote que a carta aos Hebreus nos apresenta. O Senhor Jesus, ele não entrou num santuário terreno feito por mãos humanas. Diz o texto que ele penetrou os céus. É o que afirma o versículo 14. Jesus não levou consigo o sangue de animais. Ele ofereceu a si mesmo. Então, o sacrifício expiatório de Cristo foi perfeito, completo, satisfez a justiça de Deus de uma vez para sempre. Jamais necessita de ser repetido esse sacrifício ou de alguma maneira complementado essa obra. Então Hebreus 9:12 afirma que Cristo entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então olha essas duas expressões, porque elas precisam produzir profunda segurança em nós. Uma vez por todas e eterna redenção. É por isso que nós podemos orar. E se a nossa oração alcança os céus, não é porque nós sabemos orar muito bem, ou porque nós temos um nível de espiritualidade tão poderoso que nos faz sermos bem recebidos e ouvidos. Nossa oração chega ao Pai porque nosso sumo sacerdote já adentrou os céus. Nós não entramos na presença de Deus apresentando os nossos pretensos méritos. Nós nos achegamos confiadamente junto ao trono da graça. É o que está em Hebreus 4:16. Pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa verdade, ela toca de maneira muito particular a nós, homens. Porque desde cedo nós somos treinados, nós aprendemos que nós precisamos resolver problemas, assumir responsabilidades, trabalhar, proteger, prover, tomar decisões, cuidar daquelas pessoas, daqueles que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. E é claro que há virtude em tudo isso. Não tem nada de errado em enfrentar todos esses desafios, é claro. As Escrituras condenam a irresponsabilidade, a negligência, a omissão, a covardia. Mas homens cristãos devem assumir com toda seriedade as responsabilidades que Deus colocou sobre seus ombros. Isso de maneira fiel e diligente. O problema é que essa lógica das responsabilidades que Deus nos confiou, ela não pode ser aplicada da mesma maneira em relação à nossa condição diante do próprio Deus. Nas responsabilidades comuns da vida, muitas vezes existe algo que nós
podemos fazer para corrigir alguma determinada situação. Então, por exemplo, se há dificuldade em casa, nós vamos procurar resolvê-la. Se surge um problema no trabalho, a gente busca uma solução. Se nós cometemos um erro, nós vamos tentar reparar o nosso erro. Isso faz parte da responsabilidade humana. Mas a nossa relação com Deus, ela não pode ser construída sobre essa mesma lógica, como se nós, primeiro, precisássemos corrigir a nossa condição espiritual para só então, depois, nos aproximarmos dele. Sabem por quê, meus irmãos? Porque diante de Deus, nós não somos capazes de produzir por nós mesmos as condições necessárias para sermos recebidos dignamente pelo Deus que é absolutamente santo. Nós somos pecadores, nós dependemos inteiramente de um mediador. E talvez seja justamente aqui que essa sensação de autossuficiência apareça assim de maneira mais sutil. Porque quando a nossa vida espiritual parece estar em ordem, quando nós temos orado com frequência, com regularidade, quando nós temos vencido determinadas tentações, vivido dias que consideramos espiritualmente satisfatórios, então a gente se aproxima de Deus com maior naturalidade, como se nós fôssemos dignos dessa aproximação. Porém, quando nós pecamos, quando falhamos, justamente naquilo em que nós havíamos prometido não fracassar mais, quando até a nossa consciência nos acusa, pode ser que nós façamos o oposto, ou seja, pode ser que nós nos afastemos de Deus. Pode ser que nós nos escondamos da presença de Deus. Lá em Gênesis 3:8, está registrado assim, do mesmo jeito que Adão e Eva fizeram. O crente verdadeiro, mesmo em pecado, ele não pode mais se sentir bem estando em pecado, porque isso afronta a sua nova natureza. Isso entristece o espírito que habita nele, agride a sua santidade. Essa reação de afastamento, essa reação de recolhimento, não é o melhor caminho, mas é frequente. Às vezes, a gente até não diz isso em palavras, mas nós agimos como se nós precisássemos permanecer algum tempo longe, como se nós precisássemos demonstrar suficiente arrependimento, como se a gente precisasse melhorar o nosso comportamento, recuperar alguma espécie de respeitabilidade espiritual, para então voltarmos à presença de Deus. Essa situação, meus irmãos, ela é bastante peculiar, é muito sutil, e ela exige uma postura sensata e humilde. É claro que o pecado precisa ser confessado e abandonado. Quanto a isso, não se discute. Mas eu volto a dizer, nada é mais impróprio e agravante do que afastar-se da comunhão com Deus. A graça jamais transforma o pecado em alguma coisa irrelevante. Aquele que ama a Cristo, ele não pode admitir qualquer relação com o pecado. Não pode fazer as pazes com aquilo, justamente aquilo que levou o Senhor Jesus à cruz. Mas uma coisa é você confessar o pecado e buscar santidade quando você pertence a Cristo. Outra coisa muito diferente é imaginar que vai ser a nossa melhoria espiritual que nos tornará dignos de acesso ao Pai. Se nós pensarmos assim, ainda que de maneira involuntária, nós vamos começar a deslocar o fundamento da nossa confiança. Nós vamos abandonar a suficiência do sumo sacerdote. Nós vamos depositar a nossa confiança sobre o nosso próprio desempenho, a nossa performance espiritual. E é exatamente nesse ponto que Hebreus 4, 14 a 16, nos corrige, tratando de nos encorajar a nos achegarmos ao trono da graça, tendo como fundamento da nossa confiança e esperança o fato de que temos Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Então percebam como isso muda tudo, como isso estabelece sustento, firmeza à nossa aceitação perante o Deus Altíssimo, como filhos que se achegam amorosamente à presença e segurança do Pai. Quando nós pecamos, nós não corremos para longe de Deus, até conseguirmos melhorar a nós mesmos. Nós corremos para Deus, justamente porque nós temos um sumo sacerdote. Quando até a nossa consciência nos acusa, nós não apresentamos como defesa uma versão melhorada de nós mesmos. Nós confessamos o nosso pecado e descansamos
na justiça e na santidade daquele que nos representa diante do Pai. Quando a nossa fraqueza se torna evidente, nós não esperamos nos tornarmos fortes para então buscarmos socorro. Ao contrário, nós nos aproximamos daquele trono, porque ali, diz o próprio texto, em Hebreus 4,16, nós encontraremos misericórdia e acharemos graça para socorro em ocasião oportuna. Portanto, a oração cristã, ela não é o privilégio de homens que conseguiram colocar sua vida em ordem antes de comparecer diante de Deus. Não. É o privilégio de pecadores reconciliados, que possuem um grande sumo sacerdote. A nossa responsabilidade permanece. Nossa luta contra o pecado, é claro que permanece. Nosso chamado à santidade permanece. Mas nenhuma dessas coisas ocupa o lugar de Cristo como fundamento do nosso acesso a Deus. Nós nos achegamos a Deus não confiados naquilo que conseguimos fazer por nós mesmos, mas confiados naquilo que Cristo já fez por nós. E naquilo que Ele continua sendo por nós diante do Pai. Nosso perfeito, nosso suficiente, nosso eterno sumo sacerdote. Mas o texto ainda nos mostra algo ainda mais precioso. Hebreus 4,15 vai dizer que porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O Cristo que adentrou os céus, ele não se tornou distante de nós. Cristo está exaltado, mas ele não está indiferente. Ele reina, mas ele se compadece. É o Filho de Deus, mas ele conhece profundamente a nossa condição humana. Por isso o texto diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E nós precisamos compreender corretamente essa afirmação. Jesus não conhece o pecado porque tenha pecado. Ele conhece perfeitamente a realidade da tentação porque ele enfrentou verdadeiramente a tentação e permaneceu perfeitamente santo. O Senhor Jesus conheceu fome, cansaço, rejeição, tristeza, sofrimento, oposição, abandono. Ele conheceu o peso, o desafio da obediência em meio à aflição e à perseguição. E justamente porque jamais cedeu ao pecado, Jesus conheceu a força da tentação de uma maneira que nós, que tantas vezes cedemos e caímos, jamais conseguiremos conhecer plenamente. Portanto, nosso sumo sacerdote não é um observador distante das fraquezas do seu povo. Ele se compadece de nós. Talvez alguns homens tenham chegado a essa reunião carregando pesos que outros não conheçam. Pode ser uma preocupação dentro de casa, pode ser um filho, o casamento, uma decisão profissional, uma dificuldade financeira, medo do futuro, uma tentação que se repete, um pecado contra o qual você tem lutado, uma frieza espiritual que você nem consegue explicar direito o que é, ou simplesmente um cansaço que já não dá nem mais para esconder. E talvez ninguém nessa sala saiba exatamente o que se passa em seu coração. Mas Cristo sabe. Isso aqui, meus irmãos, não é sentimentalismo religioso, não. Isso aqui é doutrina bíblica. Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Há alguém à direita do Pai que conhece perfeitamente a fraqueza do seu povo. E é justamente por isso que o versículo 16 nos convida. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Essa palavra é muito significativa. Portanto, porque ela liga tudo aquilo que o autor de Hebreus acabou de dizer ao convite que agora é feito a nós. Portanto, por que nós podemos nos aproximar? Porque temos um sumo sacerdote. E por que nós podemos nos aproximar com confiança? Porque temos um sumo sacerdote. A nossa confiança na oração não está em algum poder que emana da oração em si mesmo. Nem no homem ou na pessoa que ora, mas tão somente no Cristo Salvador, no mediador por meio de quem e em cujo nome nós oramos. Então o autor da carta aos Hebreus, ele utiliza
uma das expressões mais extraordinárias dessa passagem. Ele fala do trono da graça. Agora, avalie o peso dessas duas palavras juntas. Trono é um lugar de autoridade, de governo, de soberania, de majestade. O Deus a quem oramos não é um espectador da história, ele reina. O Salmo 115:3 declara: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas ele sabe. Nós não podemos controlar as circunstâncias, mas ele governa. É ele quem há de prover, de restaurar, de cuidar, de governar totalmente. Aliás, é por causa da soberania de Deus que nós oramos. Porque se Deus não fosse soberano, a oração ela seria somente um desabafo religioso. Como uma terapia que poderia, de repente, produzir algum conforto emocional, mas não um verdadeiro socorro. Nós oramos justamente porque aquele a quem oramos está no trono, reina, governa, poderosa e soberanamente. E Hebreus acrescenta que esse é o trono da graça. E aqui está a beleza do Evangelho. Porque para aqueles que estão em Cristo, o trono diante do qual nós nos achegamos é o trono da graça. Porque nada nos é exigido à parte de Cristo. Tudo nos é concedido mediante a graça e o favor que nós recebemos pelos feitos de Cristo, nosso sumo sacerdote, nosso único e suficiente mediador. Para nós, às vezes, é difícil compreender como harmonizar reverência e confiança, majestade e misericórdia, soberania e graça, temor e acesso. Mas o Evangelho faz isso com primor, faz isso de modo perfeito e santo. Nós não precisamos nos exaltar ou diminuir Deus para termos coragem de nos aproximarmos dele. O que nós precisamos é compreender melhor a grandeza e a suficiência de Cristo. Obrigado. Quanto mais nós compreendemos a santidade de Deus, mais extraordinário se torna o nosso acesso. E quanto mais nós compreendemos a grandeza e a suficiência de Cristo, mais confiantemente nós podemos nos aproximar. Não com irreverência, não com arrogância, não com informalidade, mas com santa confiança. O trono não deixou de ser majestoso, não deixou de ser santo, para que nós pudéssemos nos aproximar. Foi o sangue de Cristo, nosso sumo sacerdote, que abriu o caminho nosso até ele. O autor de Hebreus, então, no versículo 16, nos diz que nós devemos nos achegar ao trono a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Misericórdia, graça e socorro. É disso que homens pecadores precisam. E isso não é algo tão simples quanto parece, não. Porque para pedir socorro, primeiro você precisa reconhecer que necessita de socorro. E isso parece evidente, mas talvez seja uma das coisas mais difíceis para um homem admitir. Porque o mundo nos ensina que nós temos que ser fortes. E ser forte significa não precisar de ninguém. Mas as Escrituras nos ensinam outra coisa. Porque dependência de Deus não é fraqueza espiritual, é sabedoria. O homem piedoso não é aquele que consegue viver sem socorro, mas é aquele que aprendeu onde procurar socorro. Davi era guerreiro, rei, homem acostumado a tomar decisões, a enfrentar inimigos. E ainda assim ele podia dizer, como no Salmo 121, versículos 1 e 2, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa confissão não diminuía Davi, mas ela revelava que ele conhecia o seu lugar diante de Deus. Nós precisamos cultivar continuamente essa consciência de trabalhar como homens responsáveis e de orar como homens
dependentes. Nós cuidamos de nossa família, nós tomamos decisões, nós enfrentamos dificuldades, nós lutamos contra o pecado, mas nós reconhecemos que a nossa sabedoria e a nossa força são limitadas. Nós podemos ensinar, nós podemos e devemos corrigir, dar exemplo aos nossos filhos, mas nós não podemos regenerar o coração dos nossos filhos. Nós podemos trabalhar por nossa casa, mas somente Deus é quem pode nos sustentar. Porque Ele é quem está no trono. Ele é quem governa o hoje, o amanhã e todo sempre. A soberania de Deus não é apenas uma doutrina que nós confessamos. Ela é um descanso para a nossa alma, porque ela nos mostra que o nosso amanhã não está entregue ao acaso, que a nossa família não está fora da providência e que nenhuma circunstância surpreende o Senhor que reina e que em Cristo Jesus assumiu conosco uma aliança incorruptível. Nós precisamos olhar para a cruz. O Deus a quem nós pedimos socorro é aquele que em Cristo nos dará todas as coisas. E que para isso, meus irmãos, conforme afirma o apóstolo Paulo em Romanos 8:32, ele não poupou o seu próprio filho. E esse Cristo que morreu por nós, ressuscitou, ascendeu aos céus e continua lá intercedendo por seu povo. Enquanto nossas palavras são imperfeitas, nosso mediador é perfeito. Enquanto a nossa fé oscila, o nosso sumo sacerdote permanece. Nossa segurança não está na qualidade das nossas orações, mas naquele que nos representa diante do Pai. E por isso, meus irmãos, ao nos apresentarmos para orar, nós precisamos não olhar primeiro para a intensidade da nossa fé e nem para a qualidade da nossa semana espiritual. Nós precisamos olhar para Cristo. Nós temos um grande sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que adentrou os céus, que ofereceu a si mesmo, ressuscitou e vive para sempre. Então oremos, não porque somos fortes, mas porque somos fracos. E porque nós temos consciência da nossa carência e da nossa total dependência. Oremos porque precisamos de socorro. E não porque somos dignos, mas porque Cristo é digno. Não porque nós controlamos o amanhã. Não porque conhecemos o que virá, mas porque conhecemos aquele que se assenta no trono. Um homem de joelhos diante de Deus não é a imagem de um homem derrotado, é a imagem de alguém que entendeu, que compreendeu de onde vem a sua força. Homens verdadeiramente fortes diante das responsabilidades da vida são homens que aprenderam a depender da graça. Portanto, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro para a ocasião oportuna. É o que Deus nos ensina. Que Deus assim nos abençoe.